Então, vamos aos trabalhos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis 6. 2 Reis, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Quem achou, diga glória a Deus. Tem um que achou ali, amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não vai achar, a gente tem no telão, fique em paz. Os discípulos do profeta disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Amém? Graças a Deus. Eu fiquei muito animada para compartilhar essa palavra, porque fala de um incidente que, enquanto um trabalhador foi golpear, foi dar uma machadada num tronco de árvore, o ferro do machado caiu no lago e foi parar no fundo do Jordão. Um acidente que muito comumente acontece nas nossas vidas, certo? Quando estamos trabalhando, quando estamos desenvolvendo tarefas, quando estamos nos movimentando, incidentes acontecem. Não é verdade? E eu coloquei o tema dessa mensagem de canteiro de obras porque, para mim, me fez muito sentido ser um canteiro de obras. Eliseu era como se fosse o reitor da faculdade. E num tempo de apostasia, num tempo de declínio da fé, Eliseu estava indo na mão contrária. Eliseu estava formando profetas em uma escola. E ali aqueles homens detectaram que a escola estava muito pequena. E eles falaram: esse lugar é pequeno para nós. Vamos construir um outro lugar. E nesse incidente, eles estavam num canteiro de obras. Então, você imagina, machadada para cá, machadada para lá. E ele foi cortar e aconteceu um incidente. Aconteceu um incidente porque eles estavam em movimento. Eu queria que você começasse a pensar. Só estou fazendo você pensar nessa manhã, nesse primeiro momento. Que, às vezes, os incidentes que acontecem na nossa vida são porque nós estamos fazendo movimentos. E quando esse incidente aconteceu, dezenas e dezenas de incidentes acontecem todo dia, não é verdade? Só que eu creio que para pessoas como eu e que, como você, decidiram fazer da sua vida um lugar de ampliação, um lugar de romper, um lugar de atravessar barreiras, incidentes vão acontecer. E nessa manhã Deus vai te trazer maturidade para saber lidar com esses incidentes que acontecem no dia a dia. Amém? Essa é a palavra que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã. Nós teremos maturidade para lidar com os incidentes que acontecem no percurso do nosso canteiro de obras. Quem aqui deseja ser um canteiro de obras na mão do Senhor? Eu quero. Eu não sou uma obra acabada. Nós somos uma obra inacabada na presença de Deus e somos um canteiro de obras em constante mudança, em constante manutenção. Seja lá por qual motivo for, seja lá uma construção de um prédio, uma casa, uma reforma, mas estamos sempre em reformas. Pois bem, eles estavam cortando madeiras e o aluno dele foi cortar madeira e perdeu o ferro do machado no fundo do Jordão. Só que vocês percebem uma coisa muito importante. Vocês conseguem perceber que não teve uma intervenção externa, não teve uma opinião externa, não teve um diagnóstico externo? Os alunos, percebe bem, os alunos chegaram no consenso e falaram: este lugar nos é estreito.
Eles não ouviram alguém, não passou ninguém do lado de fora e falou: ei, esse lugar que vocês estão aí é pequeno demais. Não. Esse lugar nos é estreito, esse lugar é pequeno. Nós detectamos, nós diagnosticamos, nós traçamos o plano, nós vamos fazer a obra. E eu queria dizer para você que assim seja na nossa vida. Que eu e você possamos detectar os problemas da nossa vida. E dizer: ei, sou eu que vi, sou eu que vou traçar o plano, sou eu que vou fazer. Amém? Essa é a palavra, que a gente não precise terceirizar esse diagnóstico para outras pessoas. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica esperando. Pergunta assim: o quê? Fala o quê? Eu acho que pode ser mais forte, né? A gente fica esperando. O quê? Diz o quê? Sabe o que a gente fica esperando? A gente fica esperando um aval de uma terceira pessoa para dizer que a gente precisa melhorar. A gente fica esperando o aval de uma terceira pessoa que fica chegando para a gente falando: ei, você não vai melhorar? Você não vai romper? Você não vai avançar? Você não vai crescer? Não, hoje não mais. Nós, que sejamos essa geração, como esses alunos de Eliseu, nós detectamos o problema. Esse lugar é pequeno, esse lugar é estreito, isso não me cabe mais. Eu vou traçar o plano, eu vou fazer, amém? Pois bem, estava ele lá, cortando a madeira e o ferro do machado cai no fundo do Jordão. E aí, sabe o que eu percebo? Que, olha que, gente, é muito maravilhoso, né? Ele fala: nós vamos cortar as madeiras. E uma coisa muito interessante no reino de Deus, vocês percebem que cada um tinha uma função? Cada um tinha uma função de cortar madeira. No reino de Deus, existe essa equidade, essa divisão de tarefas iguais. Eu não vejo aqui no texto ele falando: um vai cortar madeira e o outro vai pendurar uma rede e vai dormir. Vocês viram isso? Não, né? É uma equidade. Todos nós vamos cortar madeiras. E, pois bem, um sai para cortar madeira, e aí o que acontece? Ele vai cortar madeira e ele não tem o quê? Ele não tem o machado. A galera que trabalha com obra aqui sabe, não tem a ferramenta, fazer o quê? Eu ia pedir emprestado. Você ia pedir emprestado? Claro, você tem uma tarefa para fazer, tem uma tarefa para entregar. Pois bem, pegou emprestado machado. A Bíblia não conta quantas machadadas ele deu, mas a Bíblia fala que na hora que ele deu a machadada, o ferro do machado caiu no rio. E na hora ele grita: ai, meu Senhor, era emprestado. Porque, gente, coisa ruim é você perder coisa, ainda mais coisa dos outros, coisa emprestada, ou coisa ruim é quando você perde alguma coisa. Eu fico muito frustrada quando eu perco alguma coisa. E se for de alguém, então, é pior ainda. E aí ele diz: ai, meu Senhor. Só que vocês percebem que, pensa só, a obra estava acontecendo de um lado. Era madeira, cortando madeira de um lado, virando concreto, e eles trabalhando na obra, trabalhando, e pensa que é uma escola de profeta. Então, assim, é um aleluia de um lado, é um glória a Deus do outro, é uma profecia, gente falando em língua. É uma obra santa. Você pensa aquele movimento. Tem que ter muita coragem para, no meio desse movimento santo, você abrir a boca e dizer: ai, meu Senhor, não tem? Eu não sei vocês, mas esse homem foi muito corajoso. Porque ele poderia muito bem ter perdido o ferro do machado no fundo do lago e ter voltado para casa. Ele poderia ter voltado para casa. Falado: amanhã eu procuro. Vou deixar aqui a obra correr e amanhã eu procuro. Amanhã eu vejo como fica. Só que não. No meio daquela escola de profetas, ele foi e gritou: ai, meu Senhor. E uma coisa muito interessante é que Deus nos traz à memória que em meio às dificuldades, em meio a esses incidentes da nossa vida, a gente precisa ter uma reação rápida. Diga comigo: reação rápida. A gente não pode ser apático. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor tem uma palavra liberada para a sua vida hoje sobre restituição e restauração. Não seja apático mediante aos incidentes que o Senhor tem permitido que você passe na sua vida. Não seja apático. Porque se ele volta para casa e fala: amanhã eu procuro. Porque olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra diz. O profeta Eliseu perguntou: aonde caiu? E ele nem titubeou, ele diz: caiu ali.
Na hora. Por quê? A memória dele estava fresca, o incidente estava recente. E ele não ficou apático, ele teve uma reação rápida. Agora, se ele volta para casa e no dia seguinte ele volta, e o profeta Eliseu pergunta, onde caiu? Aí ele vai ficar, acho que, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Não sei. Sabe o que acontece? Você perde o sentido de localização. Quanto mais tempo você deixa passar, mais sentido de localização você perde. E menos efeito você tem do incidente que está acontecendo na sua vida. Então, não seja apático. Tenha uma reação rápida mediante aos incidentes que acontecem na sua vida. Hoje é uma manhã de restituição e de restauração. Eu não sei qual é a área da sua vida que está caída no fundo do Rio Jordão. Eu não sei qual é o ferro do machado que está caído no fundo do Rio Jordão. Mas o Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Ei, saia da apatia. Tenha uma reação rápida. Reaja. Não fique nesse estado de apatia. O profeta perguntou, onde caiu? E ele diz, ali, meu Senhor. Quem está comigo? Amém? E uma coisa muito interessante é que quando o profeta diz, caiu ali. Gente, isso é muito maravilhoso. Quando o profeta pergunta onde caiu, e ele diz, caiu ali. Eliseu, mais do que depressa, pega um machado, corta uma madeira e joga no rio. Só que vamos lá. Eliseu iria com eles na obra inicialmente? Não. Porque eles detectaram o problema, eles diagnosticaram, eles falaram que ia fazer, eles montaram a planta, eles desenharam, eles falaram, eu iria, nós vamos. Só que no meio desse grupo que falou, nós vamos, se levanta um. Repita comigo. Um. Vocês percebem como é que muda drasticamente? Um grupo detectou o problema e um grupo ia resolver. No meio dessa multidão, se levanta um. Todo o restante do grupo sai de cena e entra em cena uma voz que diz, vamos conosco? E Eliseu falou, eu vou. Sabe o que Deus diz pra gente? Gente, isso é muito tremendo. Que no meio da multidão, que onde as pessoas ficam pensando em resolver os problemas apenas logisticamente, você seja essa voz profética que acredita que precisa da presença do Senhor para resolver todos os problemas da sua vida. Amém? Que você seja essa voz no meio da multidão. Que você seja esse um que levanta, ei, Senhor, vamos comigo. Que você seja essa pessoa que no meio de reuniões pare e fala, ei, vamos orar por essas pautas. Que no meio do seu trabalho, que no meio da correria do seu trabalho, você levante e fale, ei, vamos orar. Ei, vamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Ei, vamos render graças ao Senhor, amém? Que sejamos esse um no meio da multidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa vida de viver de qualquer jeito pode servir para qualquer um. Mas para nós, crentes, não serve. Nós fomos comprados com um sangue muito caro, de alto valor. Ele comprou a minha vida e a sua. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Viver a vida de qualquer jeito não é mais uma opção. Ter apatia mediante aos incidentes da nossa vida não é mais uma opção. Deus te convida nessa manhã para restaurar o ferro do machado que você está deixado jogar por muitos anos dentro desse Rio Jordão. O Senhor te faz esse convite nessa manhã. Qual que é o ferro que você tem jogado no fundo do machado e que por muitas vezes, você deixa de lado e finge que nada acontece. Porque sabe, olha o perigo. O perigo do ser humano é porque nós somos confundidos pelas nossas emoções. Nós nos deixamos confundir. Porque sabe o que acontece? Olha só, a Bíblia diz assim. Coloca lá para mim, por favor. A Bíblia diz que ele dando a machadada, a viga cai e o ferro do machado cai no fundo do lago.
Repita comigo. A viga cai e o ferro cai no fundo do rio. E o ferro cai no fundo do rio. Foi diferente? Não. A viga caiu e o ferro caiu no fundo do rio. Sabe o que acontece com a gente? A viga caiu. A gente não celebra a viga que caiu. A gente se preocupa com o ferro do machado que caiu dentro do rio. Ei, Deus te convida nessa manhã a celebrar a viga que caiu. A gente já está no meio do culto. No meio da nossa celebração, 17 de novembro de 2024. E você não está celebrando ao Senhor porque você está preocupado com o problema que você tem que resolver amanhã, pelo amor de Deus. Tem gente que nem levantou da cama hoje. Tem gente que queria estar nesse lugar que você está. Tem gente que queria ter esse privilégio. O Senhor te diz nessa manhã, celebre as vigas que você já derrubou até hoje. O Senhor te traz uma palavra de celebração. O Senhor te convida a celebrar as suas pequenas vitórias. Amém? Aí, olha só como que é, né? A viga caiu e o ferro do machado foi parar no fundo do rio. Primeiro ponto, a gente deixa de celebrar a viga que a gente derrubou, a gente deixa de celebrar o problema que a gente venceu, a gente deixa de celebrar a vitória que a gente conquistou para se preocupar com o problema que está lá. Segundo ponto, vocês já perceberam que tem outro tipo de pessoa, outro tipo de reação que só comemora a viga que caiu e deixa o ferro no fundo do machado enferrujado? Tem pessoas que estão andando com um pedaço de pau na mão, achando que estão com machado, mas estão só com um pedaço de madeira na mão. Está comemorando uma coisa que não faz nem sentido mais. Está celebrando uma família que não existe. Está celebrando um emprego que não te faz mais feliz. Está celebrando um ministério que está abandonado. Está celebrando áreas na vida que estão mortas. Está celebrando áreas na vida que estão enferrujadas. Aí você diz, mas eu ainda tenho. Mas não é usual, mas não é funcional. Você pode ter o ferro do machado, mas ele não está usual mais, ele não está funcional. Porque ferrugem deteriora. E não é isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida nessa manhã. Hoje é manhã de restituição. Hoje é manhã de restauração na presença de Deus. Seja lá qual área for que você esteja necessitado. E se você precisa disso, porque eu preciso, expresse uma reação na presença do Senhor. Amém? Amém. Vira para esse crente que está do seu lado e diga, é hoje. É agora. Amém, Jesus. E uma coisa que eu percebo, que ele diz, a viga caiu e o ferro se perdeu. E quando o ferro do machado se perde, e ele fica lá no fundo do Rio Jordão, e o Eliseu joga um pedaço de madeira, gente, como isso é tremendo, como isso é maravilhoso. Deus é muito lindo. Eu não sei de verdade se existem pessoas que precisam de restauração e de restituição em alguma área. Mas o Espírito me leva a dizer que é hoje. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas é hoje. É hoje. O tempo da apatia chegou ao fim. Às vezes você está pensando assim, mas é final do ano. Faltam alguns meses para o ano terminar, faltam alguns meses para o ano encerrar. Mas Deus te diz que ainda há tempo. Deus te diz que não terminou, que não encerrou. Deus te diz, Mike, é hoje. Deus te diz, é hoje. O tempo da apatia terminou. É tempo de celebrar sua vitória e sua restauração. É hoje o dia. O Senhor tem um encontro marcado com você.
Áreas da sua vida que você precisa restaurar e restituir, o Senhor está fazendo agora. Ele está fazendo agora. Amém? E quando eu falei com vocês que o Senhor quer trazer maturidade para a gente, foi nesse sentido. De como os servos de Deus não apenas termos maturidade, de apenas celebrarmos a nossa vitória e esquecermos os nossos problemas dentro de casa. Ou de nem sempre ficar só preocupado com os problemas e deixarmos de celebrar nossas vitórias. Gente, vida de crente não é fácil não, né? Gente, ou coisa difícil, né? Você está celebrando um negócio aqui, você olha para trás, já tem outra coisa para se preocupar. Jesus da glória, tem misericórdia. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor quer restaurar, o Senhor quer restabelecer essa maturidade emocional em nós. Nós precisamos ter maturidade espiritual, mas também precisamos ter maturidade emocional para saber lidar com os problemas. Não terceirizar, sabe? Qual que é o problema? Gente, nós vemos que o lugar é estreito. Nós vemos que tem problema, nós vemos que já não cabe mais aqui. E sabe uma coisa muito interessante? É porque tem gente que condena o projeto todo por um incidente que acontece no meio do caminho. Não sei se vocês já perceberam. Você pode estar ouvindo essa história e você pode estar assim: ué, eles estão construindo um lugar novo para eles morarem e o ferro do machado caiu no fundo do Rio Jordão. Mas se eles tivessem começado essa construção 50 metros para longe do Rio Jordão, isso nunca teria acontecido. Pronto, pastora, resolveu o problema. É só não construir perto do rio. Só que se você não constrói perto do rio, você não tem a brisa do rio. Você não tem a vista do rio. Você não tem a água potável do rio. Ei, projetos difíceis envolvem riscos igualmente difíceis. Não seja ingênuo. O projeto que Deus está te dando é difícil, mas os riscos também são igualmente difíceis e desafiadores. Então, tenha maturidade emocional para saber lidar com isso. Deus está te convidando nessa manhã para parar de ser chato. Deus está te convidando para parar de condenar o projeto inteiro só porque uma coisa deu errado no meio do projeto. A gente não tem que começar tudo de novo porque uma coisa deu errado. A gente precisa apenas recalcular a rota. Uma coisa deu errada, você precisa resolver aquele ponto ali que deu errado. O que deu errado? Foi o ferro do machado que caiu? Vamos resolver o ferro do machado. Para de condenar tudo, para querer de voltar lá no princípio. Porque você está achando que está tudo errado. Para de ficar pensando que você está sendo bom demais. Para de ficar falando, não, eu não vou fazer isso mais não. Eu estou sendo bom demais. Eu fico abrindo minha casa para as pessoas. Eu estou sendo gentil demais. Eu estou ajudando as pessoas demais. Ei, para. Conviva com os riscos de ser uma pessoa boa e deixa quem é ruim para lá. Deixa que o Senhor que cuida. Deixa quem é medíocre para lá. Isso não é para nós. Não somos assim. Pare de recalcular todo o projeto porque um incidente aconteceu no meio do caminho. Amém? Pois bem, ferro do machado lá no fundo. E aí ele diz, ai meu Senhor, era emprestado. Eliseu pega um pedaço de madeira. E como eu estava falando, Eliseu não estava escalado para cortar madeira. É a Bíblia que diz. Não tem nenhum momento da Bíblia que fala que Eliseu estava escalado para cortar madeira. Foi um no meio de uma multidão que falou, ei, a gente precisa do profeta aqui para abençoar esse negócio. Vão levar ele com a gente. Eliseu foi. Aconteceu um incidente que aconteceu. Eliseu, mais do que depressa, pegou um machado, cortou uma madeira. Entenda uma coisa. No meio dos problemas, no meio das adversidades, no meio dos incidentes, Deus vai... Ai, Jesus. Deus vai ampliar a sua habilidade. É no meio do problema, é no meio do incidente, que enquanto uns se desesperam, você vai estar inaugurando estações novas na sua vida. É no meio do desespero, é no meio do caos, que ninguém sabe o que faz,
que você se levantará e falar: ei, eu tenho a solução. Ei, eu sei o que fazer. Ei, eu tenho uma estratégia. Vocês já perceberam? Ninguém nasce mediador de conflito. A pessoa se descobre mediando um conflito em meio o quê? Em meio o quê, gente? Quando alguém media um conflito é porque se instaurou um conflito. Entenda isso, no meio do caos, no meio da adversidade, onde todos estão desesperados, o Senhor vai levantar você como uma voz que tem a solução, que tem a solução e que tem a ferramenta para resolver o problema. O Senhor vai restaurar áreas na sua vida, mas não é sobre... Quando a gente fala de restauração, automaticamente a nossa mente projeta para a gente ter o que a gente tinha antes. Só que não é bem dessa forma. O Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem você serve é um Deus criativo. Você não vai viver as mesmas coisas que você já viveu lá atrás. E você fala: pastora, como assim? Mas eu queria, porque era tão bom. Eu sentia tanto a presença, era tão maravilhoso, eu tinha tanta intimidade. E eu já vivi tantas experiências, tantas coisas lindas com o Senhor. E como que você está me dizendo que eu não vou ver isso de novo? Não vai. Porque quando Deus restaura, quando Deus restitui, é muito melhor do que a gente já viveu. A palavra mesmo diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Se da primeira já foi bom, imagine agora. Imagina o que Ele vai fazer comigo e com você. Imagina quais são as áreas que Ele vai restituir. E daí Eliseu foi, e no meio do caos, ele falou: eu estava aqui só para abençoar, mas o negócio deu errado, deu um incidente, vou ter que resolver. Pegou, cortou um pedaço de viga e tacou no rio. E aí, olha que entendimento maravilhoso. Ele perdeu o ferro. Um machado formado de quantas partes? 2, não é verdade? O cabo e a ponta lá que corta, o ferro. Então, matematicamente falando... Nossa, até fiquei inteligente agora, né? Matematicamente falando, qual que é a porcentagem? A madeira corresponde a 50%. E o ferro do machado corresponde a outro 50%. Então, teoricamente, quantos por cento do machado ele tinha? 50. Ué. Mas se ele tinha 50% do machado, por que ele estava tão preocupado? Porque a madeira tinha muita. A madeira não serve de nada. A madeira num canteiro de obras, você tem abundância, você tem em excesso, você encontra a todo lugar. Agora, o ferro do machado é escasso. Por que você acha que a todo momento o inimigo quer acabar com o seu casamento, quer acabar com a sua família, quer acabar com a sua intimidade com Deus, quer acabar com o seu relacionamento com o Senhor? Porque isso é escasso. Você acha que ele se importava quando você ficava na noite, ficava na balada, bebendo, ia para barzinho? Ficava nada, ele estava pouco se importando com isso. Agora, quando você decide se posicionar, quando você decide ter uma vida com Deus, quando você decide colocar a sua casa e a sua família aqui, no altar do Senhor, Ele vai sim a querer acabar. Porque isso é precioso. Não encare isso apenas como um problema comum, isso não é. Isso é espiritual, isso é guerra. Nós somos atacados a todo momento na nossa vida emocional. Olha como esse indivíduo tá um caos na mente dele. Pensa, eu tenho que lidar com a vitória que eu conquistei, eu tenho que me preocupar com o problema que eu estou tendo. E Eliseu joga a madeira no rio. De acordo com a física... Gente, mas estou inteligente mesmo, hein? Gente, eu estudei, tá? Eu estudei. De acordo com a física, cada um estava cumprindo seu papel ali. A massa do ferro do machado estava no fundo da água, porque machado, ferro, caiu na água, não pensou 2 vezes, caiu. E a madeira estava lá em cima. Estava todo mundo ali
fazendo o seu papel, tudo certinho, tudo bem. Só que sabe o que acontece? Eles vão ter um encontro. E o ferro do machado vai flutuar e vai se encontrar com a madeira na superfície. Aconteceu um milagre ali, não aconteceu? Gente, aconteceu um milagre, não aconteceu? Não, porque vocês estão olhando para a minha cara como se vocês vissem machado flutuar todo dia, não estou entendendo. E aí, eles tiveram um encontro na superfície. E sabe o que Deus diz para mim e para você nessa manhã? Que todo o encontro marcado com o Senhor não acontece na obscuridão. Todo o encontro marcado pelo Senhor acontece na superfície. É na superfície. Então, se você acha que para você resolver o problema do seu casamento, resolver seu problema financeiro, resolver seu problema, seja lá em qual área for, você precisa descer, não desça. O Senhor vai fazer você levantar. O Senhor vai te trazer para a superfície. É a palavra do Senhor que diz. Os encontros que o Senhor marca são na superfície. E sabe por que aquele homem ficou desesperado? Gente, eu imagino o desespero dele, que quando perdeu aquele negócio, o negócio era emprestado, caiu no fundo do rio. Sabe qual é o problema? Inacessibilidade. Pensa só, eu vou tirar minha aliança. E aí? Deixa eu ver aqui se poliu. Não, tá bem, tá tudo certo. Se ela cair aqui perto de mim, o que eu vou fazer? Vou abaixar, vou pegar e colocar de volta no lugar. Agora, se eu deixo minha aliança cair, isso aqui é um bueiro. Jesus da glória, o desespero. Sabe por que ele ficou desesperado? Ele gritou, ai meu Senhor. Porque estava inacessível. Estava obscuro. Estava na obscuridade. E o machado flutuou. E aí eu já estou caminhando para o fim. E quando flutuou, ai gente, isso é lindo demais. Deus é muito maravilhoso, né? Eu fico constrangida como é que Deus trata a nossa vida e traz entendimento para a gente nas coisas simples. O machado foi restaurado. Só que, como eu falei para vocês, de acordo com a física, estava cada um ali cumprindo seu papel. A madeira poderia descer, não poderia? Gente, era Deus. Ele poderia escolher fazer um milagre da forma que ele quisesse. Se ele quisesse descer com a madeira, ele desceria, mas ele escolheu subir o ferro do machado. E ele escolheu subir o ferro do machado porque ele está dizendo para você nessa manhã que toda a área que está lá no fundo do poço, que toda a área da sua vida que você nem olha mais, que você deixa jogado num canto, e que a sua estratégia é dizer, daqui a pouco passa. Daqui a pouco eu resolvo. Isso aqui não é importante. Depois eu resolvo isso, eu tenho coisa mais importante para fazer. São essas áreas. É nesse lugar que ele quer restaurar. É nesse lugar que ele quer te encontrar hoje. É nesse lugar. E eu peço que, de fato, o Espírito Santo traga isso ao seu coração nesse momento. Porque os céus estão rasgados, abertos para você pedir. E Deus está te dizendo, ei, filho, pede. Pede que eu te dou, bate na porta que eu vou abrir. É a palavra do Senhor para você nessa manhã, seja qual área da sua vida for. Deus está te falando, pede, abre a sua boca, para de deixar jogado num canto. Para de achar que isso não é importante. Para de achar que quando eu for restituir vai ser igual que era antes. Não vai, vai ser melhor. Porque Ele tem planos para você que nem você pode alcançar. Planos que a gente não consegue imaginar. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias que Ele tem planos de nos fazer prosperar. Ele tem planos de um futuro. Os planos não são de dano. Então, para de achar que o ferro no fundo do Rio Jordão é o final da história. Não é. É um processo de restauração para que você alcance lugares maiores no Senhor. É um processo de restituição de áreas que estão perdidas na sua vida. E você acha que chegou ao fim, mas não é.
Hoje é manhã de restauração. Hoje é manhã de restituição. E o Senhor te convida, ei, pede. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora.